Bom, seguinte, hoje então nós vamos falar sobre confiança, tá? Sobre como a gente deve se portar com relação a esse tema confiança nos dias de hoje, diante de toda essa situação. O que você acha, mozão, sobre isso? Eu acho que é um tema bem evidente hoje, né? Porque as pessoas estão perdidas, desesperadas, né? A começar dessa quarentena que algumas pessoas acham que isso pode afundar o Brasil, né? Que isso pode fazer com que o Brasil tenha dobrado o número de desempregados, né? E outras pessoas acham que não, que tem que manter a quarentena, né? A realidade é que hoje eu estava, inclusive, lendo um texto que é Gênesis 16, capítulo 16. Depois você lê lá, mas eu vou contar um pouquinho dessa história, tá? Quando Moisés estava no deserto, Moisés e Arão conduzindo o povo de Israel, né? E ali o povo sentia fome. E aí começaram a reclamar. Então quer dizer, no Egito eles reclamavam que tinha comida, mas que eles eram escravizados. Aí Deus libertou o povo. Chegou no deserto, o povo começou a reclamar e falava assim para Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer de fome aqui no deserto. Então, quer dizer, o povo reclamava uma hora de uma coisa, outra hora de outra coisa. E isso me fez ver que a gente não mudou. O povo continua reclamando. Uou! Não é? Che. Reclama porque tem que fazer quarentena, depois reclama porque precisa voltar a trabalhar. E assim, e Deus tem uma palavra ali, né, com relação a isso. O que Deus fez? Por amor ao povo, Deus falou: eu vou prover o maná para esse povo, eu vou prover o alimento para eles, já que eles estão com Uou! fome, né? Eu vou derramar sobre eles a minha provisão, uma experiência de provisão, né? E aí o que Deus fez? Deus orientou Moisés a ordenar para o povo: olha, eu vou fazer chover do céu codornizes, que é carne, e o maná. Carne de primeira. Carne de primeira, codornizes. Cordonizes. É, Não, codornizes. codornizes. Vai lá. E o maná. O maná, na Bíblia diz que é uma semente branca que tinha gosto de bolo de mel, não é nem pão de mel, bolo Cê é de mel. louco. Eu fiquei imaginando o gosto do pão de mel, que é maravilhoso, né? Mas eu não tô podendo comer agora. Mas enfim, então era isso que Deus provia para eles. Só que Deus falou o seguinte: olha, você pode, diga ao povo que eles podem comer todos os dias eu vou fazer chover sobre a terra, mas eles não podem guardar para o dia seguinte. E aí os espertões, né, foram lá, guardaram o maná, e quando foi ver no dia seguinte, estava podre, cheio de bicho, não prestava. É o pão nosso de cada dia. Exatamente. Então o que Deus nos ensina com relação a isso? Que a gente precisa depender dele todos os dias, né? E confiar que ele não vai deixar faltar, né? E se Deus fez isso lá, ele vai fazer isso hoje nas nossas vidas, né? Então eu creio que assim, esse tempo que Deus preparou, né, pra gente se cuidar, pra gente buscar mais a presença dele, orar, se arrepender dos pecados, ele vai cuidar da gente, né? Então eu creio, né, que é um tempo que vai ser breve, né? Mas que Deus está nos ensinando a depender dele todos os dias, né? Porque confiança fala de você acreditar no caráter da pessoa que você confia, né? E a gente precisa acreditar no caráter de Deus, que ele é um Deus fiel, ele é um Deus que cuida, que não falha, Uou! né? Então eu acredito nisso. Che. Sabe o que eu vejo também? Com relação a isso, essa questão de confiança e acreditar no caráter de Deus. Eu aprendi com o meu pastor, quando eu era mais novo, que assim, na verdade eu tenho aprendido hoje que tudo na Bíblia se reflete a um paralelo, né? Deus, quando nos apresenta algumas coisas espirituais, elas são como as nossas coisas naturais, né? Então existe um céu, existe um lugar para onde nós cremos que nós vamos, e lá a Bíblia fala que por ruas de ouro nós vamos andar. Então assim, no céu tem rua, né? E aqui na terra tem rua.
Então Deus criou a terra com a referência, eu creio nisso, isso não está escrito na palavra, mas eu creio que a referência que Deus usou para criar a terra, para criar o homem, tanto que o homem, a Bíblia fala que ele criou a sua própria semelhança, né? Então, as coisas que nós vemos aqui são semelhantes àquelas que existem nos céus. Então, quando Deus fala que Ele é Pai e nós somos filhos, eu creio que é um paralelo também entre o reino espiritual e o reino natural, esse reino físico que nós vemos, que Deus é Pai. E o Filho, né, quando o Filho ainda é dependente, obviamente que chega uma hora que o Filho ele adquire uma independência, né? Mas isso, a realidade é que não vai acontecer conosco. O nosso paralelo entre pai e filho, natural e espiritual, é um paralelo e um relacionamento de dependência. Diante de Deus, nós sempre vamos ser como crianças, como assim, insuficientes, né, para viver a nossa própria vida. Por isso nós dependemos dele. E o filho, quando dependente, ele não se preocupa com aquilo, se o pai vai colocar comida dentro de casa ou não. Ele não se preocupa com isso. Por quê? Porque ele sabe que o pai vai pôr comida dentro de casa. Que o pai não vai faltar, Que né? o pai não vai deixar faltar. Exatamente. O filho não se preocupa se amanhã ele vai ter roupa para vestir ou não, né? Se amanhã ele vai ter uma casa para morar ou não. Porque o filho confia no pai. E isso, irmãos, assim, é natural para o filho. Ele faz isso inconscientemente, ele não precisa pensar nisso, porque é natural. Ele confia no pai dele, ele sabe, conforme ele vai crescendo, ele ainda continua confiando. Enquanto ele está nessa questão de confiança, o pai sempre provê para ele. O pai não deixa faltar nada. Então, o relacionamento, essa questão de confiança entre Deus e o homem, entre pai e filho, é uma confiança de que a gente não precisa se preocupar, né? A gente tem que fazer a nossa parte como filho e ficar na confiança e na certeza de que Deus vai prover aquilo que é necessário para esses dias. Nós estamos vivendo um tempo hoje que a gente nunca viveu. E buscar também ter intimidade com o pai, né? Então é um tempo que eu acho que assim, que é muito precioso que Deus está nos dando, de buscar mesmo intimidade, em oração, em leitura da palavra, sem ter aquela coisa religiosa de preciso ir à igreja para fazer isso. Não, né? Deus está nos ensinando a ser igreja, né? Eu creio muito nisso, né? Então assim, você que é trabalhador, registrado, autônomo, empresário, confia, né? Dependa de Deus todos os dias. A cada dia Deus tem um maná para você e Ele não vai deixar faltar. Então seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas primícias, né? Cumpra o princípio, porque com certeza você vai viver esse maná dia após dia e você não vai precisar guardar para o dia seguinte, porque o maná que Deus tem, ele é fresco, né? Ele é algo sobrenatural. Né? E eu creio que nós vamos viver isso como família, amém? Aleluia! Como igreja. Estou na dependência. E é isso aí. E outra coisa importante, você precisa entender algo que apita é esse? É o telefone. Então, tu precisa entender algo que é o seguinte, confiança não diz respeito a acontecer na sua vida aquilo que você espera, ou aquilo que você quer que aconteça, porque nesse período o que tem que prevalecer é a vontade de Deus para nossas vidas. Então, se de repente você, por um motivo ou outro, por uma força que não diz respeito àquilo que você pode fazer, por exemplo, te levar a sair do emprego, você tem que continuar confiando. Confia. Né? Você não consegue controlar isso. Às vezes a empresa está com dificuldade agora, porque se gerou uma dificuldade na área comercial, se gerou uma dificuldade na economia do país, a empresa precisa dispensar alguém, e esse alguém é você. Então assim, e você esperava que isso não ia acontecer porque você confia em Deus, porque você é filho. Não, ser filho e confiar não diz respeito a isso. Não somos isentos, né? Estamos sujeitos. Exatamente. Mateus 5, 46, se eu não me engano, a Bíblia fala assim, que a chuva vem para os bons e vem para os maus, né? O sol brilha para os justos e brilha para os injustos. Então, por mais justo, por mais bom que você seja, pode chover.
né? E pode não sair sol para você. A confiança não diz respeito no outro, né? Mas diz respeito a nós mesmos, né? O nosso posicionamento diante das circunstâncias, né? É isso aí. Então, irmãos, Certo. fica com essa palavra, tá bom? Medita nela. Domingo a gente vai se encontrar novamente, tá? E vai ser ao vivo. Tá? Provavelmente, irmãos, com os pastores. Provavelmente vai ser no YouTube, tá bom? Mas aí a gente muita gente vê. não conseguiu assistir nossa live, né, anterior, mas agora a gente vai aperfeiçoando. Fica com Deus. Deus te abençoe. Sábado a gente vai estar lá na igreja. Qualquer coisa, dá um toque aqui, ó, no celular. Ó, Fica na paz. Boa semana, irmãos. Deus Até te mais. abençoe.